mas você não vai ter a surpresa. A surpresa é se não ganhar. Caso do Palmeiras, caso do Fluminense, por exemplo. E Essa é a o surpresa. outro lado é se o Botafogo ganhar. Se o Botafogo encrespar Ou com se o o Flamengo PSG. ganhar do Chelsea. Ou se o Flamengo ganhar do Chelsea. Né? Sim, é isso. Então, porque aqui o recorte ainda é muito... É um jogo, né? Ele não sabe exatamente. Alguns deles vão inverter a situação, que era favorito. É o que o Cigano aqui tá falando. Quero ver na próxima rodada. Só que eu quero ver a próxima rodada, vai para ter alguns times, é melhor a próxima rodada do que a primeira. O Fluminense... Palmeiras. O Fluminense vai ser muito melhor, o Palmeiras. As duas próximas rodadas do Fluminense e do Palmeiras tem que ter 3 pontos, cara. Tem discussão. O Difícil, Agenda Positiva, olha que nome bacana. Bom. Ele Aí, fala, já entenderam que o futebol brasileiro não é esse lixo todo que vendem por aqui? Ainda não. Eu estou esperando a próxima rodada. Não, mas você acha o futebol brasileiro um lixo? Mas a gente Não, fala não, lixo, não. lixo não. A Liga Brasileira é boa. A Liga Brasileira é boa, super competitiva. A Liga é boa Tem e bons os nossos jogadores, vários deles estão abastecendo vários times europeus. Sim. Então, a gente tem eu não acho a ruim. matéria-prima, Tem muito a dinheiro gente na sempre nossa teve. liga, né? Tem a muita gente grana. sempre Então, teve. é a bolha das bets, que é uma preocupação que eu tenho. Até quando isso vai? Sim. Mas é uma mundial, né? Não é Sim. no mundo inteiro. Mas é isso que tem permitido, por exemplo, os clubes, né, manter e contratar, né, jogadores É só você pegar de qualidade, né? Os patrocínios eram de 30, 35, o Master foram para 100. Sim. Numa, E aqui, chegou aqui o Vocês da Imprensa, que é um sósia daquele, o grande Vocês da Imprensa. Homônimo? Um homônimo. Ele fala o seguinte, analisem o jogo e não o elenco. Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo estão piores que em anos anteriores, mas a análise é só dos europeus. É o pior Porto dos últimos 30 anos. Aí não. Mas ele acha que os 4 brasileiros estão piores? É isso que ele... Não entendi. Ele faz tão piores que anos anteriores, mas a análise é só dos europeus. Dizendo que é o pior Porto dos últimos 30 Eu anos. não acho. O Palmeiras está muito melhor do que anos exato. anteriores. E com todo respeito, a Flamengo gente não também, tem um Botafogo, parâmetro. Qual é o nosso passado. parâmetro para saber que um clube viveu 30 anos e esse é o pior? A gente não tem esse É o parâmetro. parâmetro dele. Com todo respeito. É a mesma coisa que um português. desse rapaz aí. É a mesma coisa. Ele tá ironizando, falando que a gente disse que é o pior Não, então, Porto é a mesma dos coisa últimos que um 30 anos. português falar, não, esse Palmeiras aí é o melhor dos últimos 30 anos. Meu amigo, você não viu de 96, era Parmalat, era uma seleção. Então, o cara é um português Não, falar mas um sabe o negócio que é? desse. É que o cara pega tudo e joga tudo no mesmo liquidificador que eu falo há muito tempo. Então ele vira, eu vi um jornalista português falando assim, não, nos últimos 10 anos o Palmeiras conquistou X títulos, não sei o quê, não sei o que lá. No ano passado não ganhou nada. E não foi bem, não foi um bom ano. Entendeu? Então, não dá para jogar tudo no mesmo liquidificador. E falar, nossa, olha só, o Botafogo é outro completamente diferente do que foi há 6 meses atrás. Há 6 meses, né? Não precisa ir lá atrás. Não é isso? Mas tem que tomar cuidado, é o pior não sei quem de todos os tempos. Isso. A gente sempre fala isso, é o pior Boca. Não, eu sou o terceiro pior narrador da história do rádio. Isso é verdade, eu assumo isso. É o pior Boca Só de isso. todos os tempos. Aí o outro ano, o pior Boca. O que é? A gente vai, que parâmetro é esse que a gente tem, sabe? Eu sempre tenho dificuldade por esse tipo de Toma uma análise. flanelinha pra você passar aí nos aí, ó. Cada hora vai para um lugar. Respondam essa pergunta aí. Diga. Qual a distância entre futebol europeu e sul-americano? Vou Tá, mas adaptar. põe uma régua, põe um critério. Não, adaptar. O critério ela é maior do que você imaginava antes do que começar o Mundial. Você tá falando só de técnica, né? Critério técnico, jogo de futebol. do que a gente viu. Não, até. organização você não tá falando nada disso, isso. tá? Do jogo jogado Campo em e campo. bola, tá bom. É menor do que você imaginava quando esse Mundial, antes do Mundial começar? É igual? Ou é maior? Ou, aquela para ajudar todo mundo, ainda é cedo para dizer? Não, eu acho que é igual. Na hora que acabar essa primeira fase, eu acho que a gente tem uma resposta mais... Essa ainda é cedo. Não, porque ainda vai ter confronto. Eu tô no ainda é cedo também. Por exemplo, o Botafogo não tem como. Pegou um americano. Calma, deixa ele pegar o europeu. Vamos ter um pouco mais de parâmetro. Eu tenho Cara, dificuldade para responder mim, isso. se fosse responder hoje, é igual. Para mim não teve nenhuma surpresa no Mundial até agora. Nada me surpreendeu. O que me Não, o surpreendeu... Fluminense? Não, então, me surpreendeu a atuação do Fluminense comparado com o Fluminense. Fluminense com o Fluminense. Não é Fluminense com o Dortmund, Fluminense com o Flamengo, Fluminense com o Botafogo, nem Fluminense com o Palmeiras. A atuação foi realmente muito acima da média aqui do Brasil. Do Que Fluminense. ele vinha atuando, mesmo que ele esteja bem classificado no Brasileiro, blá. Mas eu não teve nenhuma surpresa no campeonato até agora.
Nenhuma. Nem o Monterrey ganhar da Inter empatar. Não, pela Não, circunstância. nós falamos ontem aqui. Agora, E o Boca? Não, a outra. Pra mim foi. Aí. A atuação do Boca. Pra mim foi uma surpresa. 2-0. Mas a gente tem que levar as circunstâncias do jogo. Então. Mas se é resultado que você quer, pra mim surpreendeu. Eu esperava uma vitória do Benfica. Mas o jogo, tudo bem. Mas aí o Boca teve tudo para ganhar e não ganhou. E não conseguiu ganhar. Aí também teve isso no jogo. Também né? teve isso. Teve vantagem, um a mais. Quem teve mais perto de ganhar, pra mim foi o Boca. Sim. Não o Fluminense. Então, 2-0. os 3 que empataram e que a gente está elogiando tem a mesma circunstância, né? Poderiam ter vencido. Não, o Boca ficou com agora uma mais, Palmeiras- cara. Eu vou ser o chato da história. O Boca ficou com Vocês uma estão, mais. vou ser o chato da história. Vocês estão elogiando todos os brasileiros e ninguém ganhou. Então, isso E que eu esse tava outro falando. lado da história? Estamos olhando a Não, circunstância do quando pegaram jogo. Ninguém ganhou Isso, europeu, isso, né? Ninguém- A gente está criticando mais o Botafogo, que ganhou, porque a gente tem que colocar o adversário na conversa. isso mesmo. Ganhou, mas sofreu do que os outros brasileiros. Só perguntar na pauta isso, podemos falar? Qual? O quê? Que a gente pode falar sobre isso, está na pauta. Ah, tá. Podemos. Podemos, E sim. ninguém ganhou. Então, assim, Outra coisa, ninguém eu ganhou dos pesquei. europeus também. Fazendo esses grandes momentos e tal, a gente também não conseguiu ainda ganhar dos caras. Sim. Então, é nesse sentido também que tem que ponderar as coisas, né? Vamos aguardar a segunda rodada agora. Aliás, tem grupo que está terminando a primeira ainda. De qualquer maneira, o meu que eu posso falar, com uma rodada e meia, nem acabou a primeira rodada, né? Acaba hoje, na verdade. O torneio, para mim, é muito bacana, tá me despertando muita atenção, tenho curiosidade de ver os times, os parâmetros, a coisa. É 1 trilhão de vezes melhor do que ver Corinthians e Velo Clube. Epa! Então, Corinthians, Frase São Paulo forte. e Ituano. Em termos de... Claro. De perspectiva, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, assim, tem gente, quem for desdenhar, lembra que a gente depois vocês voltam para uma realidade de um monte de jogo que é 1000 vezes menos interessante. Então, de qualquer maneira, para mim o torneio já pegou e a segunda edição vai vir já pegar. Aliás, os times já ganharam 11 milhões. Alguns times, o Botafogo e o Flamengo meteram 11 pau para dentro já, porque a vitória era 2 milhões e o empate $1 milhão. O Palmeiras ganhou 5,5 milhões de reais só de empatar. É um dinheiro absurdo, gente. O Corinthians, para ser campeão paulista, ganhou 5 milhões de reais. O Palmeiras empatou com o Porto, ganhou 5,5. Assim, todo torneio novo, Porra. ainda mais um torneio que faça com que os europeus joguem mais do que aquele calendário que a gente mostrou, vai precisar suborná-los. Senão, eles não virão, né? Essa é a questão. Suborná-los no sentido... Estou usando a palavra de brincadeira. Botar grana na mesa. Botar muita grana, porque senão os caras não fazem sentido. Porque a questão é... Sabe o que vai... Como é a primeira edição, sabe qual que é a discussão? É o Real Madrid reclamando, porque o Barcelona vai ter tempo de se preparar para a Liga Espanhola. O Manchester City reclamando, porque o Liverpool e o Arsenal vão ter tempo de se preparar para a Liga Inglesa. E assim por diante, né? Ainda mais na Espanha, que você adora a Espanha, Tirone, e é uma competição tipo Grenal, né? Ainda bem que nos brasileiros os dois estão lá, né? É curioso, a grande temporada foi do Barcelona, só que ele está fora do Mundial. A perspectiva dele começar melhor a temporada, aí que tá, porque vai ter o efeito. Com as férias, preparação, menos lesão do que o Real Madrid, é gigante por conta do Mundial. Então, tem essa discussão na Europa, Vessone, ela não é simples. Aqui é simples. Todo mundo quer jogar, quer ser campeão do mundo. Quanto mais pagar, já joga... O PSG vai ter que jogar de novo em dezembro, lá em onde vai ser, Dubai, Emirados. Vai ter. Aí, esse aí eles vão largar, né? Ainda mais se ele ganhar esse aqui, o grandão, falar, vamos lá com o time. Não vai, não. Sabe por quê? A Liga, como é o nome lá? O que tem? Desculpa. Dá pra ir. Só uma coisa. Vamos dizer que no mundo perfeito... Vou viajar aqui, tá? Viaja, vai. Botafogo e Flamengo ganharam o primeiro jogo. Você já fez simulador? Se eles ganharem todos os jogos e forem campeões, com todas as vitórias que tem os prêmios, $102 milhões. Isso quer dizer que eles embolsariam quase 600 milhões de reais. A metade, né? Porque o fisco americano toma quase a metade. Mas pelo que o Flamengo fala... 57%. Mas não tá mal, né? Não. Olha isso, cara. Não, pelo amor de Deus. É praticamente metade da receita do clube no ano. Sim. Alguns clubes, é como se o Botafogo, por exemplo, fizesse mais dinheiro do que Cruzeiro, Atlético e Grêmio o ano inteiro. O Botafogo